Existem 7 razões pelas quais eu acredito que o catolicismo romano é antibíblico. Primeira razão, a missa. Durante a missa, os católicos acreditam na transubstanciação da Eucaristia, onde ela se transforma no corpo de Cristo. Portanto, eles sacrificam Jesus em toda a missa. Sacrifício sem sangue, mas ainda assim é um sacrifício. Isso é muito grave. É um mal-entendido do que o Senhor disse nos evangelhos durante a passagem da última ceia. A segunda razão, o papel de Maria. A Igreja Romana atribui a Maria um status de um ser divino no mesmo nível de Deus. Os católicos oram a ela e pedem que ela esteja com eles. O grande problema é que ela é uma criatura de Deus, como nós somos. Então, ela só pode estar em um lugar de cada vez. Ela não pode nos ouvir aqui na terra, porque ela está no céu. Ela não pode ouvir ninguém orando, não pode ajudar, não pode salvar, não pode interceder por ninguém e, portanto, não pode oferecer nenhum tipo de remissão de punição. Mesmo assim, erroneamente, a Igreja Católica oferece orações e adoração a Maria. Mas aqui está a verdade. Somente Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Não há outro ser como Deus. Terceira razão, tradição. A Igreja Romana eleva a tradição acima da palavra de Deus. As tradições da Igreja têm igual ou maior relevância do que a palavra de Deus, tornando-a não mais a palavra de Deus divina, inerrante, infalível, inspirada e estabelecida de uma vez por todas no céu. Isso é muito perigoso, porque a tradição de Roma usurpa, ou seja, indevidamente se apropria das Escrituras. As tradições da Igreja Romana têm 1.600 anos e estão crescendo e se transformando, de modo que, se as pessoas que estudam a Bíblia e as práticas da Igreja Romana prestassem atenção, eles abandonariam toda essa tradição. Entre muitos exemplos de tradição que usurpa a Bíblia estão o conceito da salvação, o batismo de bebês e o celibato de clero. Quarta razão, veneração de ídolos. A veneração de ídolos, como a adoração de imagens e estátuas, é proibida não apenas pelo segundo mandamento, mas pela maioria dos livros da Bíblia. Oficialmente, a Igreja Católica Romana não acredita em ídolos, mas se você for a qualquer Igreja Católica Romana ou o próprio Vaticano, verá inúmeras pessoas que te entristecem no coração quando você vê elas beijar, tocar, acariciar, ajoelhar, chorar, orar e adorar imagens de pessoas, santos, Maria, Pedro, pequenas imagens e gravuras de Maria com um filho, algumas imagens de Cristo na cruz e uma multidão de outras imagens. Mas Deus odeia ídolos. Ele odeia qualquer representação física dele. Ele odeia todo culto que é criado por mãos humanas. Jesus Cristo não merece estar pendurado na cruz perpetuamente, como a Igreja Romana o representa em suas imagens. Ele venceu a cruz em sua ressurreição e a cruz agora está vazia. Uma cruz vazia é a única maneira correta de representar o único sacrifício do Cordeiro. Quinta razão, os sacramentos. Os 7 sacramentos são como uma linha de produção. No batismo, todos os seus pecados até aquele ponto e até a confirmação são perdoados. Depois da confirmação, você recebe a sua própria dose de salvação e toda vez que vai à missa, continua recebendo uma dose. Então, você continua recebendo a dose de salvação até cometer um pecado. E aí, então, você retrocede.
mas se for um pecado mortal, retrocede completamente ao início. Então você faz sua penitência e precisa começar tudo de novo. Esse processo é como uma linha de distribuição de salvação. Isso é errado. Os sacramentos são uma terrível afronta à palavra de Deus. Sexta razão, purgatório. Outra razão pela qual não sou católica é que eu não poderia participar da mentira do purgatório, porque a ideia aqui é que Jesus não pagou suficientemente pelos nossos pecados na cruz. E então você deve fazer um pagamento parcial. É como se os seus pais lhe dessem um carro de presente, mas eles apenas tiveram pago a entrada e você tivesse que trabalhar para pagar o resto. Olha, Jesus disse que pagou o preço total de todos os pecados de uma vez e por todas. E a Igreja Católica diz que não. Ele não conseguiu pagar tudo e você precisa da ajuda da mãe dele e dos santos. Você nunca conseguirá chegar ao fim. Então você irá ao purgatório para ser purificado, porque não está completamente limpo para o céu, porque Jesus não o limpou completamente. Isso é uma tradição da Igreja Católica que não tem base na Bíblia. Sétima razão, o paganismo. Finalmente, a sétima razão é o papel incrível do paganismo na Igreja Católica Romana. Você já se perguntou como ocorreu a mudança das igrejas onde os apóstolos ensinavam o evangelho simples, sem possuir nada, andando a pé para lá e para cá, e até Jesus dizendo: não tenho onde reclinar a cabeça, para vestes luxuosas, terços, rezas repetitivas, velas, rezas a imagens e relíquias, rezas ao mortos, adoração de imagens, ordem de padres, ordem de monges, ordens de freiras, hierarquia de cardeais, bispos e o Papa. Como chegamos a tudo isso? Tudo isso pode ser rastreado até o sincretismo, que é pegar elementos de outras religiões e misturá-las em uma nova religião. O romanismo surgiu no século IV com o Edito de Milão e posteriormente o Concílio de Nicéia, que modificaram a estrutura da Igreja Católica ao adotar ideias de sacerdotes de outras religiões falsas do mundo. E daí que vieram as vestes, as velas, os terços, as imagens, a quaresma. E é daí que vieram todos os vários elementos pagãos da Igreja de Roma. Todos foram incorporados no século IV. Isso é provavelmente uma das partes mais fascinantes e intrigantes, pois esses documentos revelam de onde toda essa tradição veio. A Igreja Romana é uma mistura de quase todos os elementos principais das religiões do mundo. E essas são as 7 razões pelas quais não faço parte da Igreja Católica Romana.